24 de fevereiro passado, assistimos ao regresso da guerra ao leste da Europa. Acordámos noutro mundo e ainda estamos a perceber que mundo é esse. São as palavras do meu convidado extra de hoje. Aquilo que julgávamos impensável desde a Segunda Guerra Mundial está de volta. Neste oitavo dia da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, a Ucrânia resiste e, além das operações e baixas no terreno, assistimos a uma guerra de censura, desinformação e propaganda característica, desde sempre, de todos os cenários bélicos. Hoje volta a dar voz a um russo que, mesmo antes deste conflito, já era falado entre nós por ter organizado as manifestações que motivaram a injustificável entrega de dados à Rússia por parte da Câmara de Lisboa. Pavel Elizarov, 36 anos, há 8 em Portugal. Ativista convicto, opositor de Putin em várias eleições, amigo de Navalny, foi preso várias vezes na Rússia e Bielorrússia. Privet, Pavel. Привет, João. Дякую por ter aceitado este meu convite. Lascava o próximo ao Observador. Muito obrigado. É um Antes prazer. de mais, queria agradecer o convite, porque vou sair do armário, eu sou grande fã do Observador. Já desde 2014, quando começou o Observador, eu estava a acompanhar as notícias no Observador e já há bastantes meses estou assinando também da versão Premium. Então, muito obrigado pelo trabalho que fazem. Fico muito contente por ouvir isso. Muito obrigado. Está neste momento a decorrer o lançamento do livro do José Milhazes, Uma Breve História da Rússia, do qual falei aqui na sexta-feira passada. Antes aproveitei para conhecer melhor Pavel Elizarov, este homem, este convidado que diz, estas palavras são dele, há uma semana que vivemos num pesadelo em que o nosso país está a bombardear a Ucrânia, um país vizinho, um país que amamos, e as pessoas estão a morrer todos os dias. A nossa obrigação é apoiar a Ucrânia de todas as formas possíveis. Tu nasceste em Moscovo, foste opositor de Putin, tu és ativista desde 2005, concorreste a várias eleições na Rússia, mas houve sempre alguns problemas do lado do governo. Sim, é verdade, porque na altura, a primeira vez quando participei nas eleições foi em 2007, foi para a Duma, eu ainda era muito jovem, mas mesmo assim o nosso partido não passou para o Parlamento por causa da fraude nas eleições e depois também tentei participar nas vários níveis, por exemplo, no nível da freguesia. Sim, as autárquicas, exato. Sim. Sim, locais. Também não consegui porque eu recolhi assinaturas, 80 assinaturas, e disseram que são todas falsas, todas feitas com a mesma mão, e mesmo com as pessoas que chegaram para a comissão eleitoral, não foi aceito. Depois eu ganhei no tribunal, mas faltavam só poucos dias até as eleições, então não consegui fazer campanha nenhuma. Há sempre alguns problemas do lado do governo que não querem oposição de qualquer forma, não é? A qualquer nível político. Tu estudaste matemática aplicada, informática em Moscovo, fazes design gráfico como freelancer, és gestor de projeto, consultor de informação e negócios, com experiência na banca, desenvolvimento de redes, indústrias de social media na Rússia, estiveste em Moçambique também, e em Portugal. Sempre na oposição, tiveste várias vezes preso. Pela primeira vez tinhas 19 anos. Na Bielorrússia, foi nesta vez que estiveste lá, se não me engano, com o Navalny, nessa altura. Não, foi com o Ilya Yashin e com várias outras pessoas. Navalny ainda estava em Moscou só. Né? Sofreste algumas torturas, algumas coisas que punham-te na cabeça, para vocês não dormirem. Na Bielorrússia também havia um frio na cela, era tal que vocês não conseguiam dormir, tinham que se aquecer uns aos outros, aos saltos. Foi umas condições realmente, portanto, mas a prisão também não é uma novidade para ti. Chegaste a conseguir escapar e tudo. Nunca ficaste preso mais do que duas semanas. Em 2005, na Bielorrússia, estavas preso no país de Alexander Lukashenko, portanto, o último ditador da Europa, o tal que desviou aquele avião da Ryanair para agarrar o opositor político e a sua namorada. Tu tens muitos amigos ucranianos. Qual é a tua relação com a Ucrânia? Chegaste a viver lá ou não? Sim, agora já sabemos que o Lukashenko não é o último ditador da Europa, agora já temos pelo menos 2. Exatamente. Infelizmente. Infelizmente. Sim, eu tenho grande relação com a Ucrânia, com muitos amigos, e pela primeira vez, por exemplo, que eu participei num evento político qualquer, foi na Ucrânia. Em 2004, quando nós visitamos a Ucrânia com amigos, eu visitei Maidan, que foi uma manifestação contra a fraude também nas eleições, porque na altura havia 2 candidatos, um apoiado pelo Putin e outro independente. Então o Putin já na altura de 2004 fez um esforço para controlar a Ucrânia e o povo resistiu. E isto me impressionou muito na altura de 2004 e eu decidi também dedicar alguma parte da minha vida para combater o Putin ainda em 2004. Então em 2005 eu juntei-me ao Partido Liberal na Rússia
E fomos como um grupo de ativistas jovens, eu tinha 19 anos na altura, e fomos ao Minsk, Bielorrússia, para manifestar-nos junto com os ativistas belorussos contra Lukashenko, ainda na altura. E ficamos presos, sim. E sim, isto é, para mim é muito importante, que a Ucrânia me ensinou que é possível resistir ao sistema, a um regime que está a tornar-se contra a democracia. Exatamente, ditatorial, exato. Também tens a ver com Medina Gate. Estamos a falar agora de Alexei Navalny, ele era o maior inimigo de Putin, assim podíamos dizer assim. Ele devia ter sido recebido em dezembro passado em Estrasburgo, recebeu o prémio Sakharov para a liberdade de pensamento. Está neste momento preso em Pokrov, na Rússia, e por causa destas manifestações onde vocês participaram, que tu organizaste, aí foi a Câmara Municipal que passou os tais dados. Já sabias que nas manifestações havia sempre gente que tirava fotos e assim, tentava identificá-los, mas agora ficaram, como tu dizes, ficaram com a minha morada, com os números dos meus documentos, o meu telemóvel, e portanto sentes-te obviamente menos seguro. Chocou-te mais a ignorância com que fizeram isso e não se calhar o dolo com que fizeram aquilo de propósito, mas não saberem que aquilo podia ser uma coisa extremamente grave. Chegaste a pensar em sair de cá ou não? Não cheguei. Eu continuava e continuo a achar Portugal um país mais seguro do mundo. Havia assim alguma estranheza, porque não conseguia perceber por que enviaram os dados, porque se é algum tipo de ajuda aos serviços segredos russos ou é pura ignorância. Agora já percebemos que foi talvez porque aconteceu com outros países também e que talvez foi só por causa da ignorância. E quando a responsabilidade política já aconteceu com o Sr. Medina, exatamente. Agora eu percebo que talvez esta Câmara e as próximas câmaras não vão fazer isso. Exatamente. Então, tu, pelo menos, ficou esse alerta, pelo menos, que é muito importante, mas já com o mal feito, não é? Em casa roubada, trancas na porta, como nós costumamos dizer aqui. Numa entrevista, chegaste a dizer que te sentias receoso quando andavas na rua aqui em Lisboa, mas não em perigo, neste momento. Mas tu tens noção que existem agentes de serviços secretos, se calhar todas as embaixadas têm isso, não é? A trabalhar em Lisboa, certo? Sim, isto com certeza. Sim. Já tentaram manter contacto comigo já há alguns anos. Agora já não. Mas talvez agora... Por causa de uma entrevista de trabalho, uma coisa assim, não foi? Perguntavam-te dados e se tu podias fornecer dados sobre outros russos que estavam cá. Sim, exato. E tu percebeste logo que aquilo devia ser uma coisa para os serviços. Sim, foi um senhor português que falava português. Ele disse que tem empresa portuguesa que recolhe esses dados, mas eu percebo que ninguém pode precisar desses dados além da embaixada ou alguns serviços russos. Tu tens família na Rússia. Tu, entretanto, já vamos falar também da tua noiva, que chegou ontem a Lisboa. Tu tens também pais, irmãos, amigos na Rússia. Mantens-te em contato com eles? O que é que eles contam? E consegues ainda manter, eles ainda conseguem dizer coisas e sabem ao mesmo tempo que estão a ser ouvidos? Como é que é a sensação? Sim, mas estou em contato com todos. Tenho os meus pais, os irmãos ali na Rússia e estão obviamente todos preocupados, mas de forma diferente. O meu pai não quer sair da Rússia, ele percebe que vai ficar pobre durante alguns anos, pelo menos, por causa do colapso da economia. Exatamente. Mas ele disse que está pronto para isso e não quer sair. A mãe espera que saia, a irmã também quer ficar, mas isto pode mudar-se rapidamente, porque todos os dias temos novas notícias, muitas coisas acontecem. Exatamente, estão sempre a acontecer. Na Rússia, então, falei que estava preso o teu amigo, Alexei Navalny, era amigo, o teu corajoso amigo, como tu chamas, vencedor deste prémio Sakharov. Ele foi envenenado em 20 de agosto de 2020, um veneno chamado Novichok, que provavelmente um agente nervoso, entre os mais mortíferos existentes, e que provavelmente que lhe puseram num chá, porque ele diz que nesse dia só bebeu chá e sentiu-se mal num voo e depois entrou em coma induzido, foi tratado na Alemanha, quando regressou foi logo preso. Diz que é uma das pessoas mais corajosas que conheceste e continua a lutar contra a corrupção na Rússia, criou a sua própria fundação, tornou-se o principal rival de Putin e chegaste a estar preso com ele, tens fotografias disso.
Falo também do Boris Nemtsov. Ele é um físico quântico, um opositor de Putin. Foi ex-vice-primeiro-ministro, um político liberal, foi ministro do Petróleo e da Energia, membro da Duma, e que foi assassinado em 2015 com quatro tiros pelas costas, muito perto do Kremlin. Ele que tinha participado ia participar numa manifestação contra a presença exatamente da Rússia na Ucrânia, e estamos há 8 anos atrás. Portanto, as coisas estão-se a repetir, no fundo, à mesma. Sim, sim, e sentimos grande falta dele agora, que ele podia... Há poucas pessoas que conseguem enfrentar isso que acontece na Rússia, porque está tudo oprimido. Foi Boris Nemtsov, que eu lhe conheço também já há muitos anos, e lhe ajudei a fazer uma espécie de livros, brochuras, sobre o regime de Putin, por exemplo, como corrupto ele está aí. E também ele começou a fazer um reporte sobre a guerra que começou em 2014. A mesma guerra contra a Ucrânia, que continua agora. Começou já há 8 anos. E foi um reporte sobre esta guerra e como é que está dentro do regime de Putin que está a construir essa guerra. Ele não conseguiu terminar o trabalho, mas o amigo nosso, Ilya Yashin, conseguiu terminar e publicou este reporte, e agora é muito atual, continua infelizmente. E que saiu já, está publicado, e as pessoas podem encontrar isso, podem se consultar se quiserem? Sim, nós criamos um site também, putinitogi.ru, mas acho que tem versão inglesa também. Inglesa. Muito bem, falo deste Boris Nemtsov, que este grande homem, este grande inimigo número 1 quase do Putin, que foi assassinado ao pé do Kremlin, também porque iria ser o teu sogro. A tua noiva conseguiu chegar ontem de Moscou, da Rússia, e vais casar com ela aqui em Lisboa, muito em breve, a Zana Nemtsova, que tudo corra bem. Vais ter família dela cá também para o vosso casamento? Não pode vir com certeza muita gente? Sim, a minha família não consegue, porque pedimos vistos, por exemplo, os meus pais pediram vistos para estar presentes no meu casamento, mas Portugal disse que não aceita este tipo de vistos agora, e acho que não aceita nenhum tipo de vistos ali na Rússia, por causa da guerra. Exato. Mas a mãe dela vai estar presente, vive na Europa. Entretanto, essa tua noiva escreveu um livro também sobre o pai, exatamente. Sim. O pai, os anos de infância com ela, depois como aconteceu, como é que ela sentiu durante quando assassinaram o seu pai, e como é que ela viveu depois, como ela desenvolveu o trabalho, como ela teve de fugir da Rússia, porque insistiu uma investigação séria sobre a morte do assassinato do seu pai, e começou a receber ameaças. Então ele teve que sair da Rússia também na altura. Aliás, ele foi assassinado logo depois do assassinato. Em 2015, depois em 2017 houve um julgamento, não sei se um bocadinho fantoche, mas houve um julgamento em que foram acusados 4 homens, chechenos, se não me engano, que tinham sido pagos para o matar, 15 milhões de rublos, sabe-se isso tudo, estão presos. Mas nunca se chegou à versão oficial de quem teria sido o encomendante desse assassinato. Que ele foi e organizador também. Organizador, exatamente. Portanto, não, é um caso ainda pendente na Justiça, e sinceramente não sei muito bem se vai continuar, se vai haver mais luz do que isso. Vamos então, Pavel, fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Ok, até já. E neste 8º dia de guerra no leste europeu, estamos a conversar com Pavel Elizarov, opositor de Putin, preso várias vezes na Rússia e radicado há 8 anos em Portugal. Pavel, quem é este homem? Quem é o Vladimir Putin? Instalado no poder, ele que vem dos serviços secretos, chegou a pedir no último dia de 1999. Quem é este homem? O que é que ele pretende? Quais são as intenções dele? Ele é um homem de guerra, porque foi a guerra que ele ajudou a chegar ao poder na Rússia pela primeira vez, desde 1999, exatamente, quando ele foi primeiro-ministro e passou a ser presidente, e para ganhar as eleições ele lançou uma guerra, basicamente a segunda guerra na Chechênia. Chechênia, exatamente. E ele ajudou muito, e ele ganhou muitos votos extra graças a isto, e percebeu que a guerra ajuda. Então
ele faz várias vezes. Lançou depois uma guerra contra a Geórgia em 2008. Crimeia, exatamente. Depois, sim, em 2014 contra a Ucrânia, que também, com Crimeia, também conseguiu ganhar muitos votos. E é como um vampiro, basicamente, que quer mais sangue para manter-se, nesse caso, para manter-se no poder na Rússia. Uma vez escreveste que ele vive noutro mundo. É muito difícil antever as ideias e os objetivos de Putin. Ainda hoje achas isso? Sim, sim, e que cada dia é pior. Há 2 semanas eu nem imaginava que pode acontecer uma guerra de escala, tanta escala como Como está a agora acontecer. contra a Ucrânia. Depois de ouvir o seu discurso, antes, 2 dias antes de lançar a guerra, Na semana, sim. Na segunda-feira da semana passada. eu percebi que está completamente desligado do mundo das pessoas normais. Então, pode sair qualquer coisa desse mente. E o pior de tudo é que o círculo dele, os próximos, são todos oprimidos e ninguém consegue lhe dizer uma coisa contra. E então não tem limites, basicamente. No discurso que ele fez uma revisão total da Rússia, o que foi considerado por muita gente perigoso, pôs em causa não só a existência da Ucrânia, mas de todas as repúblicas da antiga União Soviética. Portanto, achas que isto seria pode ser uma bola de neve? Ou as coisas estão-lhe a correr, não estão a correr tão bem como ele esperava? Ele queria uma guerra rápida, não está a ser, o cerco aperta em todo o mundo e, portanto, ele pode estar a ter alguma dificuldade em avançar com esta ofensiva. Se a coisa lhe corresse bem, de certeza que iria partir para outras. É o que dizem muitos analistas. O que é que tu achas que está a acontecer neste momento? Sim, acho que não parava na Ucrânia. Se ele conseguir rapidamente controlar objetivos. a Ucrânia, que é muito difícil, que acho que não é como ele achava que vai ser mais fácil, mas se controlar a Ucrânia avançava para outros países com certeza. Mas agora vemos uma coragem incomparável dos ucranianos que resistem com muitos esforços mesmo e precisam de mais ajuda de todo lado do mundo. Mas sim, acho que os planos deles não ocorrem como ele esperava. Mas também pode ser também perigoso, porque ele ficar zangado e tem poder sobre armas nucleares e pode dizer, ok, se a Ucrânia não é minha, não vai ser de ninguém. De ninguém. Uhum. Achas que é um bocado essa dúvida que eu às vezes tenho. Não estou muito a ver o Putin a dar-se por vencido e a pedir desculpa e a retirar-se e a perder a face. Portanto, é como tu dizes, ele pode fazer alguma reação a alguma coisa, mas como é que tu achas que isto podia ser resolvido da melhor maneira? A parte do regime, tu dizes sempre, não apela à violência, mas o povo tem de se revoltar neste sentido, nem que seja uma transição calma e sem ser bélica, mas é uma maneira de acabar com este regime, seria esta transição para a democracia, mas e que pode demorar, ainda vai demorar com certeza algum tempo, não se faz do dia para a noite. Mas como é que achas que ele pode dar a face ou perder a face? Como é que isso é possível? A revolta não prevejo, pelo menos durante a guerra, é impossível com certeza, porque todos os dias piora a opressão sobre qualquer voz contra e está a oprimir ainda mais os média, que já estão oprimidos muito fortemente durante o ano passado. E honestamente prevejo só uma resolução militar, nesse caso. Ou seja, por exemplo, a Rússia, militar. Um golpe militar, ou se vai começar uma guerra civil na Rússia, como, por exemplo, partisano, como se chama. Não sei. Sim. Mas achas isso um cenário possível? Sim, mas não é rápido. Isto, se durar a guerra, por exemplo, agora as pessoas vão revoltar mais, vão ser oprimidos, alguns vão sair com armas, ou com algum tipo de... por exemplo... Como é que poderiam fazer resistência? Por exemplo, nas fábricas, fazer umas coisas para impedir as fábricas de funcionar, sabotagem. Greves, sim, sabotagens. Mas isto vai durar e vai ser muito mal. Tu trabalhas em informática, esta que tu estudaste matemática aplicada, informática em Moscou, és web developer, web designer, esta questão e trabalhas cá como informático, a guerra informática, os hackers, todo este ataque informático, aliás, já se registou no Kremlin, não achas que é uma boa arma para conseguir avançar ou não? Ou achas que é muito limitado? Eu não sou hacker.
Não só hacker. Sim. Eu trabalho noutra área, é criar e não destruir. Exatamente. E não quebrar as barreiras. Mas também estão preparados mais ou menos para isso. Se for preciso, já está tudo pronto na Rússia para fechar a internet, ou criar uma espécie de Um firewall gigantesco. firewall como na China, por exemplo. Exatamente. Criar um Que firewall impede que as impede coisas. qualquer ligação para fora da Rússia. E põe as deles a circular, em vez dos Googles normais e dos Amazons e essas coisas. Muito bem. Portanto, mudança. O povo russo gosta de liberdade, não vai apoiar, dizes tu, durante muito tempo esta ditadura. É complicado passar o poder a outra pessoa, manter o mesmo nível de repressão. Não sabemos o que vai acontecer. Espero que uma evolução democrática aconteça nos próximos anos. O regime é muito dependente de Putin e é muito corrupto. É a corrupção que o mantém no poder, Pavel? Sim, porque a base dele são os amigos dele que ficaram muito ricos durante os 20 anos que ele está no poder. E são eles que apoiam, financiam as ações dele e inclusive o exército. Então, sim, está muito dependente deles, mas também eles estão dependentes dele. Então é uma ligação mútua e é muito difícil destruir esta corrupção. Ainda assim, agora durante a guerra, não imagino como pode acontecer. O Putin também dizem que não tem muitos opositores, porque ou estão fora do país, ou estão presos, ou estão mortos. E, portanto, é complicado haver essa e mesmo o Navalny, o grupo do Navalny tem feito muitos apelos a que as pessoas se manifestem na rua e assim, mas já há milhares de detenções e milhares de prisões por causa disso. Achas que isso, e com o que está a acontecer, e agora com mais baixas e a economia a colapsar a todos os níveis na Rússia, as pessoas, vai haver mais pessoas a quererem que a situação mude? Notas, pelos teus contactos, que há sintomas disso? As pessoas estão-se a revoltar mais e, portanto, isso está a ganhar força, esse movimento para o apiar do poder? Há muitas pessoas corajosas, sim, e muitas saíram para a rua e muitos ficaram presos também, detidos durante os dias passados. Acho que mais de 7.000 pessoas foram detidas por causa dos protestos. Mas acho que não vai crescer para um nível suficiente para terminar o regime. Porque está, como disse antes, está tudo oprimido. Eles não deixam sair mesmo muitas pessoas na rua. E também as pessoas estão com medo, porque se sais para a rua e ficas detido, depois aplica multa de 300.000 rublos, agora é tipo 20.000 euros, e é muito caro, é muito para Claro. as pessoas, e as pessoas não conseguem depois viver. E, por exemplo, mesmo não queres pagar a multa, eles vão retirar da tua conta bancária, porque está tudo controlado. Exatamente. E ou ficas preso durante 30 dias ou mais, depois ficas detido a segunda vez, já ficas preso, podes ficar preso 1 ano, 2 anos, e assim avança. Então, ninguém quer... porque sabem que agora não vai uma manifestação grande e saem 10 pessoas, cada um delas sabe que pode ficar assim, e então isto impede grandes manifestações. Mas mesmo se houver 1 milhão de pessoas na rua, não imagino que o Putin muda a sua opinião. Ele vai acabar com isso de alguma forma. Vai reprimir. Porque não tem impacto. Eu já percebi que nada pode mudar, pode influenciar a sua mente, além de qualquer coisa que surge lá dentro. Achas que as sociedades, inclusive em Portugal, têm pouca informação de facto sobre o que está a acontecer lá? Ou estamos a ser bem informados pelas coisas que tu vês? Agora a propaganda militar está ligada para o máximo. Então, e sempre há mais pessoas que caem sobre isso. Infelizmente, porque é uma espécie de ficar como um terrorista. Tem pessoas lá num quarto e as pessoas, para ficar juntas, até começam a apoiar este terrorista. Acho que de alguma forma, né, um síndrome qualquer. E assim, aqui também, por exemplo, a propaganda na televisão diz, ok, agora 70% das pessoas apoiam essa guerra. Na verdade, são 30%. Mas as pessoas dizem, ok, se a maioria está assim, então deve haver alguma razão. Está a haver mais televisão, mais propaganda, eles talvez têm razão, talvez é verdade. E começam a duvidar. Sim, duvidar e depois apoiar. Sim.
Porque realmente aqui os mídias têm uma força muito importante, e todas as redes sociais hoje em dia é uma guerra um bocadinho diferente nesse aspecto, cada vez há mais isso, e é a área em que tu trabalhas. Isto não significa só pessoas violentas ou agressivas, mas tornam-se assim por causa da propaganda, são mesmo vítimas da propaganda. Sim, e portanto apoiam coisas que às vezes não deviam e não estão bem informadas para... As pessoas que tu conheces na Rússia, conhece alguém que apoia esta decisão do Putin e que este movimento bélico do Kremlin, dos russos que tu conheces? Tens algum amigo ou algum conhecido que diga não, ele está a fazer muito bem, porque realmente a Ucrânia não devia existir e nós precisamos de estar lá? Eu conheço as pessoas que eu estava a ver algumas vezes de televisão, por exemplo, pessoalmente não conheço. Ok. Pessoalmente conheço alguns, por exemplo, o meu colega de escola que apoia, mas eu desliguei a relação com ele já há muito tempo. Então, E sabes não que ele sei é bem o que apoiante do pensa. Putin Sim, já há muito indefetível. tempo. E também há uma coisa que nestas manifestações que tu organizaste cá, de apoio à Ucrânia, não só estas manifestações que tu organizas é de apoio à Ucrânia, mas também para não verem os russos como inimigos, porque há esta coisa muito das pessoas que confundem muitas vezes o governo com o próprio povo, um povo extraordinário, que é o povo russo, mas a comunidade russa cá em Lisboa, radicada em Portugal, tem sofrido algum bullying ou alguma nas escolas ou nas ruas contra os russos em geral, ou não? Tens sentido pessoas vêm ter contigo a dizer que há portas que se fecham por causa disso? Eu não, e os meus colegas ativistas aqui também não. Mas também vimos notícias, por exemplo, que a sopa não se vende para turistas russos e estavam todos preocupados e ainda estão que vai avançar ainda mais, que vai ver nós como inimigos. Estamos com um pouco receio disso. E também vemos notícias de outros países que chegam, que já, por exemplo, os ucranianos procuram carros com placas russas na Turquia, mas também há um grande esforço do lado da propaganda russa a fazer esta imagem, criar esta imagem que a Europa agora odeia todos os russos e todos os russos devem se reunir contra a Europa. E ainda hoje o ministro de Negócios Estrangeiros russo falou que agora o regime, Lavrov. assim, que a União Europeia agora é tipo um regime de Hitler e devemos combater a União Europeia. Sim. É incrível. É incrível. É extraordinário porque há essa narrativa da parte do Putin, mas que já havia em 2014, que ele dizia nós queremos ajudar os ucranianos a pôr de fora esses neonazis que estão... Voltou com esta narrativa dos neonazis que estão a tomar conta da coisa, como num país como a Ucrânia, que tem um presidente judeu, quer dizer, começa já aí por ser um bocado impossível, mas esta coisa dos neonazis, ele tenta impor isto para as pessoas perceberem e aderirem a esta causa e acharem que ele está com razão. Isto, achas que está a pegar? Alguém está a acreditar nisso? Sim, muitas pessoas que, como eu já falei, que são vítimas de propaganda, e são muitos mesmo na Rússia, sim, os que vejo na televisão. Mas isto é pena porque a Rússia, eu, por exemplo, sempre considerava a Rússia como um país europeu e acho que no século XIX foi o imperador russo que sugeriu criar uma espécie de União Europeia, o Alexandre I, se não me engano. E então a Rússia sempre fez parte e foi basicamente o coração da Europa. Agora, como é que é possível lançar uma guerra contra a Europa na própria Rússia? Não imagino. E agora, como estamos a ver estas bombas, as pessoas morrer por causa do exército russo, as pessoas inocentes, isto vai ser um pesadelo para nós todos, para a vida, durante a vida. Tu achas que às vezes há umas opiniões que dizem que o Ocidente poderia ter feito militarmente algumas coisas no seu tempo para evitar esta guerra e que agora é tarde demais. Também tens essa opinião ou não? Ou pela tua equação nunca passaria uma intervenção militar da parte do Ocidente? Sim, nos primeiros dias eu achava que uma entrada, por exemplo, dos aviões europeus, que não são ucranianos, seria bom. Ou da NATO, ou assim, seria um dissuasor, talvez. Mas agora, esta altura, depois, já não. Ouvi alguns discursos também do presidente ucraniano que sugere não entrar as tropas da NATO, por exemplo, para a Ucrânia, mas pede ajuda militar, mais esforço. Acho que ele tem razão, porque
para travar um pouco, porque se, por exemplo, agora avançar para a Polónia, porque acho que também já tem planos, Putin com certeza, para invadir Polónia do lado da Bielorrússia, isto vai ser Uma bola de neve. ainda mais pesado. Também te preocupa hoje era Odessa que se falava, a questão de Odessa, no terceiro dia, no dia 3, aliás, 3 de março, a terceira cidade, a ópera estava toda já protegida, como já não era desde 1941, falava-se disso durante a Segunda Guerra. Diz que a costa no mar é patrulhada por submarinos nucleares russos. Tudo isto também, tu vais acompanhando isto. Ontem foi dia que começou a haver uma contraofensiva finalmente da parte dos ucranianos, que têm estado a receber armas também da Alemanha e da Espanha e de uma série de países que têm dado armas. Tu achas que a coluna russa parece que está a enfrentar grandes problemas a nível de gasolina, a nível de combustível e a nível também de comidas, e por isso não está a avançar com a velocidade que eles queriam. Este cerco está a apertar muito, Pavel. Achas que é um bom sintoma de que as coisas podem estar a mudar e ele vai ter que, mais tarde ou mais cedo, desistir disto? Ou estão a decorrer agora conversações? Estou a acompanhar as notícias, mas percebo que existe propaganda militar dos dois lados. Claro. E, por exemplo, se falamos de número de mortes dos dois lados, talvez não está certo nenhum. Completamente diferente. Nem outro. Mas espero que sim, porque estamos a ver uma grande coragem do lado dos ucranianos e uma grande confusão do lado dos russos, que muitos deles não sabiam que vai enviar a esta guerra. E claro que são culpados, mas estamos a ver que não são motivados bastante para avançar. Mas também os números são maiores e as bombas caem do lado da Rússia e não o contrário. E sim, Odessa, por exemplo, eu gosto muito. Depois de Moscou, é a minha cidade favorita. Conheces bem Odessa? Sim, conheço. Cidade bonita. Estava lá muitas vezes e a cidade aqui fala russo e, por mim, é também incrível como é que soldados russos podem bombardear, matar pessoas na Odessa. Isto é impossível. Há outra coisa que é aquele memorial do Babani Yar, aquele memorial para as vítimas dos nazis, que os russos também acabaram de destruir. Desde o domingo que o Putin colocou as armas nucleares em prontidão máxima, há muitos avisos do Sergei Lavrov a dizer que uma guerra informática de maior escala pode tornar uma guerra muito, muito destrutiva e muito mal. Estas negociações que estão a acontecer, e estão a acontecer hoje concretamente, Pavel, achas que já é a segunda ronda? Hoje iam discutir e arranjar talvez uns corredores humanitários. Tens alguma esperança que essas negociações, sem um terceiro negociador, que fala-se a Santa Sé ou fala-se de outro mediador, cheguem a algum lado? Ou eles cada um tem as suas posições muito fixas e é difícil chegarem a um acordo? Do que eu percebo agora, as duas partes existem nas coisas muito diferentes. E do lado russo eles pedem que a Ucrânia desista de combater. E do outro lado, os ucranianos querem que eles saiam e devolvem Crimeia e devolvem as duas regiões ocupadas. Exatamente. Que também é complicado. Separatistas, exato. Se é por aí, não vamos chegar a lado nenhum. Não sabemos todos os detalhes que, na verdade, existem lá dentro nas conversas. Espero que cheguem a algum acordo, pelo menos para travar o avanço do exército russo, para mais armas cheguem para a Ucrânia e mais pessoas, que hoje sabemos que 16 mil pessoas da Legião Internacional vão entrar, ou já começaram a entrar à Ucrânia para ajudar nos combates. Uhum. Estas sanções económicas e as sanções que têm estado a doer mais do que se esperava, também pode vir a ser uma moeda de troca? Achas que estão a fazer efeito e deviam até haver mais? Sim, isto não é muito fácil, porque, por um lado, podem tornar mais rápido a rendição, golpe militar, se for possível. Mas, por outro lado, faz sofrer o povo, não é? Faz sofrer o povo e como os russos funcionou, já começou a funcionar assim que eles sentem-se vítimas. Então, é verdade que, NATO, União Europeia aplicam sanções e nós ficamos pobres, então é um ataque a nós.
E a propaganda disso mesmo, na televisão, que ok, nos atacaram, agora estamos todos juntos, somos vítimas, devemos combater isso juntos e unir-se ao máximo. E isto funciona, infelizmente. Tu pensas regressar à Rússia quando isto tudo acabar? Agora não dá, de certeza que és persona não grata na Rússia e és preso assim que lá puseres o pé, mas pensas regressar quando isto, gostavas de voltar depois, quando tudo isto acalmar? Sim, eu fugi em 2012 e desde então nunca estava na Rússia, mas gostava de voltar algum dia. Sim, Já faz 10 anos que quando for estás possível. sentado no teu país. Muito bem. Quase 10 anos. Nós, infelizmente, não temos tempo para mais, mas quero-te agradecer, Pavel, bem antes pela tua disponibilidade em falares aqui ao Observador. Oxalá consiga levar a bom porto esta tua ação de divulgação e de ativismo contra esta guerra insana por parte do governo do teu próprio país. Dziękuję, Pavel, e do pobачення. Дякую, João. Obrigado. Até a próxima.